Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma fase do curso aqui Comportamento e Fortuna. Hoje eu vou comentar sobre um assunto que parece irrelevante, mas que quando a gente analisa, né, o somatório, o resultado acumulado, a gente vai ter aqui grandes mudanças na nossa vida. Então, pequenas mudanças, grandes resultados, tá? Então a gente vai fazer ajustes no nosso dia a dia para que a gente tenha bons frutos lá na frente. Vamos dar uma olhada aqui então. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó. Existem discretos consumos diários que a gente não percebe. E muitas vezes eles vão impactar nosso orçamento, mas como eles estão isolados, separados, a gente perde a noção. E acha que se eu economizar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso não vai fazer diferença. Mas faz. Além disso, tem serviços que não são utilizados. A gente às vezes assina um streaming da televisão. Eu queria ver um filme, assinei o streaming, depois esqueci de cancelar, aquilo foi consumindo meu orçamento e de repente vale a pena você cortar esse streaming. Para que você está utilizando? Se você está pagando, se você não está utilizando. Exageros despercebidos, né? Então às vezes a gente vai para algum lugar e perde a mão. Eu vou encontrar com uma pessoa ali. Só ia bater um papo, de repente eu já estou bebendo, comendo, sentei, vou pedir mais alguma coisa e tal. Né? Então eu fui com um propósito, acabei me perdendo e gastei demais. E aí no final também tem a questão da falta de controle. Eu não registro as entradas, as saídas, eu não sei como é que meu orçamento funciona e acabo desperdiçando meu dinheiro porque eu não estou atento aos detalhes. Beleza? Vamos lá. Esse vazamento cotidiano que acontece, que são esses pequenos gastos, né, que a gente tem, funciona como se fosse uma torneira pingando. Imagina se tem uma torneira pingando na sua casa, aquilo ali parece pouco, né? Mas se você coloca um balde ali debaixo, esse balde vai enchendo. No final do dia esse balde está cheio. Imagina depois de um mês. Todo dia você vem ali e coloca um balde. Você vai ter um monte de baldes na sua casa. Olha quanta água que foi desperdiçada. Essa é a ideia. Não vamos deixar esse desperdício acontecer no seu orçamento. Vamos pegar esse dinheiro que está indo para o ralo e vamos investir no seu futuro. Vou te mostrar o resultado que é possível conseguir lá na frente. Bom, o valor parece pequeno isoladamente. A questão é que quando a gente trabalha aqui nessa perspectiva de que eu estou fazendo uma mudança hoje, depois eu vou ter esse resultado no mês, né? Então é uma mudança diária que traz um resultado mensal, depois um anual e ao longo da vida a gente vai colher esses frutos. Então, isoladamente, quando a gente olha só para parece muito pouco, mas não é. Tá? Importante que a gente tenha essa visão da conjuntura como um todo, né? Tem um outro ponto, os brasileiros não projetam os gastos em bases anuais, geralmente a gente só fica observando o nosso orçamento diário. De vez em quando, algumas pessoas analisam também o resultado mensal. Mas é extremamente importante a gente trabalhar com a base anual, para a gente entender qual que é o resultado acumulado daquele gasto, daquela despesa ou daquela economia. Isso vai te dar um norte para falar assim, vale a pena ou não vale a pena. Ok? E, lógico, né, dificulta enxergar o impacto real desses pequenos hábitos, porque é tão separado, tão isolado, a gente não faz uma análise conjunta, então parece irrelevante. Mas eu vou te mostrar que não é. Vamos lá, seguindo aqui. Quero voltar a percepção para o todo. Quero que você enxergue o seu orçamento como um conjunto completo de gastos ao longo do dia que vão afetar o seu mês e o seu ano e depois lá na frente a sua vida. Tá? Isso pode ser de forma negativa ou de forma positiva. Vamos ver aqui. Beleza. Enxergue o que eu estou falando aqui como ajustes e não necessariamente cortes. Algumas coisas você vai até cortar do seu orçamento, mas a grande maioria basta você fazer um ajuste, é uma pequena redução, um ajuste aqui, um ajuste ali, isso vai melhorar, otimizar o uso do dinheiro, tá? E aí, qual que é o resultado cumulativo dessa mudança? Vamos ver aqui também, como é que se eu fizer esses ajustes, e aí, o que eu vou ter de fruto lá na frente? E se esse dinheiro fosse direcionado para algo maior? Como, por exemplo, eu quero comprar um imóvel, eu quero mudar de país, eu quero estudar fora, eu quero minha aposentadoria tranquila. E aí, se fizéssemos isso? Eu vou te mostrar que existe sim um efeito bola de neve. Essas mudanças todas aqui vão te gerar um efeito bola de neve positivo no seu orçamento e positivo na sua vida. São pequenas mudanças com grandes resultados. Então vamos lá. Vamos agora ver aos números. Vamos supor que você tem aqui um streaming na sua casa de R$ 54,90 mensal e você não usa. Que tal você cortar esse streaming? Então vamos cortar aqui, ó, redução de 50% nesse streaming. R$ 54,90 por mês, 658 anuais. Então já gera uma economia de R$ 658 reais no meu orçamento no ano se eu corto esse streaming que eu não uso. Pacote do celular. Muitas vezes as pessoas têm pacote de celular com
20, 30 GB, 40 GB, e a pessoa usa, em geral, é o Wi-Fi. O Wi-Fi na casa dela, o Wi-Fi no trabalho. O deslocamento em si é pequeno quando ela está sem o sinal de Wi-Fi. Então você não precisa de um pacote tão grande assim. Você pode ter um pacote mais enxuto. Quem sabe você reduz ali uma assinatura mensal de R$160 para R$80, uma redução de 50%. Você negocia lá, vê que tem outras opções, quero R$80 na assinatura do meu celular. Então, se eu tenho um gasto de 1.920 anual aqui, com R$160 de mensalidade, reduzo 50%, eu tenho uma economia de R$960 no ano. Internet, eu assino uma internet de 180, mas fico muito pouco em casa. Que tal eu dar uma negociada, 25% de redução? Ao invés de gastar 2.160 ao longo do ano, eu vou ter uma economia lá de 540. Reduzo também esse impacto no meu orçamento. Mercado, estou gastando 1.200 de mercado todos os meses, né? Então, gasto 14.400 anual. E se eu tivesse aqui uma redução de 15% no meu mercado? Como que eu vou praticar essa redução? Eu posso ir no mercado mais barato, um pouco mais longe da minha casa, 2, 3 quarteirões ali da frente, tem outro mercado mais em conta. Ou eu posso ir no atacadão, compro pacotes maiores ou maiores quantidades, e isso vai me gerar uma economia no mês. Não necessariamente eu reduzi o meu consumo, eu fiz um ajuste. Percebe que não necessariamente cortar, mas se você fizer o ajuste, você consegue também obter essa economia. 15% de redução no meu mercado, estou aqui com uma economia de 2.160 anual. O dinheiro está voltando para o meu bolso. Bora lá. Cafezinho diário, né? Todo dia eu tomo um cafezinho quando eu vou para o trabalho. R$12, ou quando volto, né? R$12 por dia. Vamos considerar 20 dias úteis de trabalho. Então, vezes 20, 240 mensal. Anual, 2.880, que eu tenho de gasto com cafezinho. E se eu fizer uma redução de 20% aqui nesse cafezinho, e eu vou ter uma economia de R$576 anuais. 20% como? Se eu tenho 5 dias na semana. Se um dia da semana eu não tomo esse cafezinho, ou seja, eu passo a tomar o cafezinho 4 dias da semana, eu tenho uma economia de 20% no final do mês. Percebe como não necessariamente é cortar? É fazer uma seleção? Beleza. O almoço fora, né? Então eu trabalho fora, estou na rua, eu como na rua. Então, R$500 mensais, 25 por dia, mais ou menos, que eu considerei aqui, 6.000 no final do ano que eu gastei com almoço. E se um dia eu levasse o almoço? Um dia do mês eu levo um almoço. E não almoço fora. Faço em casa. Que tal? Se eu vou num restaurante mais em conta e gera uma economia de 15% aqui ao mês, o que no final do ano vai me dar aqui R$900 de economia. Balada, saio 2 vezes no final de semana, sexta e sábado. Então coloquei R$150 de balada aqui. Gastei 150 na sexta, 150 no sábado. Então estou olhando aqui um restaurante que você vai, bebe alguma coisinha, come e tal, volta para casa. Não é uma balada de show, de evento, de gastos mais elevados não, tá? Estou sendo aqui conservador. Então, gasto 150 por dia, saio todos os finais de semana. 4 finais de semana, 2 dias por final de semana. Eu tenho aqui então R$300, 300 vezes 4 finais de semana que eu saio. 1.200 mensal, 14.400 anual. E se eu reduzisse 25% do meu gasto com balada? Por exemplo, eu saio 4 finais de semana no mês, que tal se eu sair 3 finais de semana? E um final de semana eu fico em casa, vou ler um pouco, vou estudar, vou descansar, vou fazer uma atividade física, vou fazer alguma coisa para mim. Então, saio 3 finais de semana no mês, economia de R$3.600 anual. Cartão de crédito, eu já tenho uma fatura de R$3.000 mensais, 36.000 depois de um ano. E se eu conseguir uma economia de 5% nessa fatura do cartão de crédito, de repente não pagando, não tendo uma mensalidade, né, por causa do cartão, de repente por eu cortar supérfluos, que eu estou realmente coisas bobas ali, e essa economia vai representar aqui no final do ano R$1.800 que retornam para o meu bolso. Roupas e acessórios, gasto 250 mensais, R$3.000 anuais. E se eu economizasse 20%, passo a gastar 200 e não 250 ao longo dos meses, uma economia de R$600, está ficando interessante. Sabe? Vai ver aqui, quando a gente somar isso tudo, isso aqui vai dar um impacto legal no orçamento. E os presentes? Eu tenho muitos aniversários, aparentemente eu gasto R$100 todos os meses, então R$1.200 anual. Se eu economizar 20% nesses presentes aqui, passar a gastar R$80 por mês, vou ter uma economia de 240. Férias. Então, eu estou planejando férias aqui de R$7.200 que eu vou gastar. Passagem aérea, mais um hotel, alguns passeios e tudo mais.
E se eu conseguisse uma economia de 10% nessas férias, como? Posso pegar os pontos do meu cartão e comprar as passagens aéreas, transformar em milhas e comprar as passagens aéreas. Posso pegar esses pontos, transformar em milhas e reservar um hotel, alugar um carro, enfim. Posso, não necessariamente tendo que cortar passeio, viajar de ônibus. Não, você pode manter tudo. Utilize de forma inteligente seu cartão de crédito. E aí você consegue pontos e depois transforma em milhas e gera uma economia de 10% das suas férias, que no final representa aqui R$720 a mais no seu bolso. Então vamos fazer esse somatório e ver aqui que chegamos ao total de R$12.754 anuais. Então repare que com pequenas mudanças conseguimos um grande resultado. R$12.700 ao longo de um ano que eu gerei de economia. Adapte isso aqui para a sua realidade. Você vai encontrar vazamentos na sua realidade, tenho certeza. Aqui eu coloquei alguns dos principais do que eu observo, mas traga isso para a sua realidade. Então, e ataque os pontos principais. Nesse caso aqui, ó, o que impacta mais esse orçamento? A balada, né, que eu consegui uma economia de R$3.600 anual, o cartão de crédito, R$1.800 de economia anual, e também lá o mercado, que com alguns cuidados, mais de R$2.000 de economia anuais. Então, esses 3 pontos aqui já foram responsáveis por mais da metade da economia que foi gerada ali no orçamento. Veja como é que está o seu perfil de consumo, o que você pode fazer pequenos ajustes e obter grandes resultados. Beleza. Vamos lá, então tá, R$12.754,80. Se eu dividir isso por 12, eu vou ter aqui R$1.062 por mês de economia. Olha que interessante. Você não falava que não tinha dinheiro, né? Não tem como eu guardar dinheiro, não é possível, não está sobrando, não tem como eu investir, como é que eu vou viajar, como é que eu vou comprar alguma coisa? Olha aqui, te mostro. Tranquilo. Isso aqui é possível. Beleza. E se você investisse esses 1.062 mensalmente, todos os meses, você pegasse esse dinheiro e guardasse durante 30 anos? O que vai acontecer aqui? É o famoso efeito bola de neve positivo para o seu orçamento. Ó, fui aqui bem conservador, tá? 10% de Selic é a nossa taxa básica de juros da economia hoje, e a Selic vai refletir nos rendimentos, na rentabilidade dos investimentos. Quanto mais alta, maior o retorno que a gente tem nos investimentos. Para vocês terem uma ideia, hoje, no momento que eu gravo aqui esse vídeo, a Selic está 15%. Então, os investimentos estão rendendo mais. Eu fui conservador, puxei aqui para uma média mais perto da realidade do Brasil. Então, eu coloquei 10% de Selic, que vai dar aqui 9,9% do CDI, que é o rendimento que a gente consegue numa renda fixa básica, segura, sem risco, tá bom? Ó, vamos avaliar aqui um IPCA de mais ou menos ali, ó, 5% ao ano, 4,95% ao ano, né? Então, considerando essas demais variáveis aqui, ó, para tipos de investimento, porque a gente pode ter aqui poupança, uma LCI, um CDB, que são esses investimentos de renda fixa mais comuns, e vamos ver o resultado lá na frente, né? De quanto que isso aqui vai dar de retorno para a gente. Então, vamos aos números. Simulando esse investimento, ó, com aportes mensais de R$ 1.062,90, então os aportes mensais estão aqui, ó, beleza? O valor inicial investido, comecei do zero, ó. Período de aplicação, 360 meses, 30 anos. Soma dos valores investidos. Então, depois de 30 anos, você colocando R$ 1.062,90 por mês, você vai ter investido do seu bolso R$ 382.644. Foi isso que eu coloquei no investimento. Com aquela rentabilidade de 10%, 9,9% do CDI, a gente considerando aqui uma Selic na faixa de 10%, veja que no final você vai ter aqui, ó, um valor líquido acumulado, valor líquido já tirando imposto, pessoal, imposto de renda, que a gente tem que abater do lucro. Então, eu tenho num CDB aqui, ó, R$ 1.885.402,32. Eu coloquei 382, estou saindo com R$ 1.885.000. Tesouro Selic, 1.785.000, né, um fundo DI, a poupança, ó, 1.349.000. Então repare como a sua decisão de onde colocar o dinheiro vai afetar a sua vida. Você deixou 30 anos o dinheiro na poupança, 1.349.000. Você teve um cuidado, estudou sobre finanças, investiu melhor o seu dinheiro? Então nesse caso da simulação que eu fiz aqui, o CDB está dando 1.885.000.
São ali, ó, mais de 500 mil a mais depois de 30 anos que você tem no seu bolso, só porque você tirou seu dinheiro do ponto A e colocou no ponto B. Tinha um investimento aqui, outro aqui. Só por essa pequena mudança, esse pequeno ajuste, você já teve aqui um ganho absurdo. Então, isso tudo começou com pequenas mudanças. E olha o resultado que você está colhendo. Então imagine que você conseguiu ali, após 30 anos, quase 2 milhões de reais acumulados. E efetivamente colocou de investimento 380 mil. Você está com um ganho aqui de mais de 1,5 milhão. Só por uma reeducação financeira que você teve. Isso pode trazer, e muita tranquilidade, pode trazer tranquilidade suficiente para você reduzir o seu ritmo de trabalho e aí complementar a sua renda com esse dinheiro, com os rendimentos desse dinheiro. Então, note que foi uma pequena mudança no dia, de rotina, de hábitos, isso gerou um resultado no seu mês, esse resultado reverberou no seu ano, que trouxe aqui excelentes frutos para a sua vida. Esses quase 2 milhões de reais acumulados aqui, que vão te gerar uma paz lá na frente. Você pode se aposentar agora com muito mais tranquilidade, muito mais segurança. Bom, então, algumas coisas precisam ser adotadas, né? Uma vez que você fez essas pequenas mudanças aqui, mudanças de hábitos no seu comportamento, quando esse dinheiro estiver disponível, você precisa transferir na hora para uma outra conta. Deixei de gastar o dinheiro no café, esse dinheiro vai para uma outra conta. Ele não vai ficar à vista, porque senão eu gasto em outra coisa. Não gastei no café, eu percebo que está sobrando dinheiro na conta, vou comprar ali um chocolate depois, mais tarde no meu dia. Entende? Então, fiz economia, eu jogo esse dinheiro para uma conta paralela que vai ficar rendendo. E vai ficar fora de vista esse dinheiro. Porque senão a gente gasta. A gente vai arranjar um jeito de gastar em outra coisa. Então isso é importante. Crie um compromisso do dinheiro guardado com o objetivo almejado. Por que eu estou guardando esse dinheiro? Eu tenho que carimbar esse dinheiro aqui com alguma coisa. Eu vou trocar o meu carro, então estou jogando esse dinheiro para lá. Não, eu vou viajar, estou jogando dinheiro. Não, eu vou comprar uma casa. Não, eu quero uma aposentadoria tranquila. Esse dinheiro tem que estar carimbado. E hoje você consegue colocar, os bancos, as instituições financeiras têm os cofrinhos que eles chamam, e você consegue colocar um título nesse cofre. Minha reserva de segurança, minha casa nova, meu carro novo, a minha formação profissional internacional, coloca o nome lá e joga o dinheiro para essa conta, para esse cofrinho, tá bom? Beleza. Esse nome para a conta vai te dar uma sensação aqui de recompensa, tá? Por quê? Porque senão você fica só olhando para o que você está abrindo mão. Nossa, eu deixei de consumir aquele café, não, eu deixei de sair, deixei de fazer aquilo. Não, você vai mudar o seu foco. O seu foco não vai ser no que deixou de acontecer. O seu foco é, estou mais perto do meu objetivo, estou mais perto de trocar de carro, estou mais perto de comprar a minha casa, estou mais perto de fazer aquela viagem internacional que eu tanto quero. O dinheiro está indo para lá. O seu foco muda de um ponto para o outro. Por isso que é importante, essa sensação de recompensa. E aí, você dá um nome para essa conta, viagem dos sonhos, dinheiro da liberdade, salto na carreira profissional. Põe um nome mais pomposo, tá? Põe um nome mais bacana, porque isso vai te deixar mais animado, mais motivado a continuar aqui, a manter o foco, ok? Então, essa é a ideia dentro desse orçamento, né? Vamos trabalhar a mudança diária. Essa mudança diária vai trazer resultados mensais que vão deixar o meu ano muito mais econômico e vão trazer aqui para a minha vida excelentes frutos. Eu vou conseguir atingir aqui os meus objetivos, as minhas metas, tá bom? Faça bom uso da recomendação. Muito obrigado pelo seu tempo